O avanço russo em direção a Lyman se intensifica semanalmente, com dezenas de ataques à cidade já ocupada. A Ucrânia continua se defendendo e faz com que qualquer avanço russo seja lento e custoso para seus soldados. Ainda assim, a Rússia continua avançando. Sabendo da chance de causar mais danos, a Ucrânia transformou a linha de frente de Lyman em uma armadilha mortal. Aproveitando o fato de a Rússia ter perdido sua valiosa cobertura florestal, uma estratégia inteligente que força as tropas russas a ficarem expostas. E o trabalho de voluntários de um país que você talvez não esperasse. A Ucrânia transformou a linha de frente de Lyman em uma zona de morte. Isso é uma notícia devastadora para a Rússia. Ela quer reconquistar Lyman. A cidade em Donetsk foi uma das primeiras que as forças de Vladimir Putin tomaram após a invasão inicial da Rússia à Ucrânia. A cidade caiu no início da guerra, mas Lyman rapidamente foi palco de uma das maiores vitórias ucranianas sobre a Rússia. As forças de Putin mal comemoraram, pois a Ucrânia lançou um contra-ataque devastador e retomou Lyman. Em outubro de 2022, pelo menos, a Ucrânia retomou o que restou da cidade devastada. Lyman, hoje, está muito distante da Lyman que existia antes de Putin iniciar sua invasão. Com a retirada da Rússia, suas forças deixaram equipamentos, pertences e prédios destruídos pelos bombardeios. O asfalto das estradas que levam para dentro e para fora de Lyman está cheio de buracos e coberto de estilhaços enquanto os combates pela cidade continuam intensos. Mesmo assim, a Ucrânia não foca em Lyman, mas sim em impedir que a cidade volte ao controle da Rússia. O que, por sua vez, garante que Lyman não possa ser usada como base de lançamento para futuros ataques a outras cidades de Donetsk, como Sloviansk. A Rússia quer conquistar essa base de lançamento. Apesar do Critical Threat classificar Lyman como objetivo secundário, a Rússia continua lançando ataques frequentes e numerosos. Segundo o portal, os avanços russos são apenas táticos, não serão rápidos e não vão comprometer a eficácia das forças armadas ucranianas nem colapsar as linhas de frente. Talvez a falta de dedicação para tomar a cidade tenha levado a Ucrânia a criar um plano. Se a Rússia não avançar com tudo, a Ucrânia ganha tempo para planejar e executar estratégias ousadas que devastam as forças russas tentando entrar em Lyman. Uma dessas estratégias ousadas ocorreu no fim de novembro, e a Ucrânia obteve exatamente o que queria. Em 1º de dezembro, a Euromaidan Press resume as armadilhas preparadas pela Ucrânia. Isso transformou a linha de frente de Lyman em uma zona de morte, da qual os soldados russos não conseguem escapar. O veículo diz que a área arborizada perto da cidade foi uma zona cinzenta durante o ano, com a Rússia utilizando os arredores arborizados para esconder suas tropas e manobrá-las ao redor dos arredores de Lyman. Para contextualizar, uma zona cinzenta na guerra da Ucrânia refere-se a qualquer área que não é totalmente controlada por nenhum dos lados. Rússia e Ucrânia atuam nas florestas de Lyman com objetivos distintos. A Rússia quer avançar, a Ucrânia quer impedi-los. Enquanto conversamos, a Ucrânia está realizando uma varredura na área florestal que cerca Lyman, eliminando focos de soldados russos à medida que os encontra. Mas esta não é uma varredura comum, segundo a Euromaidan Press. A Ucrânia busca um objetivo mais amplo ao limpar a faixa florestal de Lyman. Tudo o que ocorre agora na linha de frente de Lyman faz parte do esforço ucraniano para retomar e fortalecer os acessos à cidade. Assim, ao impedir que as forças da Rússia se reagrupem e organizem um avanço total, a Ucrânia está tentando se manter 2 passos à frente dos ocupantes russos e está trabalhando junto com um contingente de mercenários norte-americanos para cumprir a missão. Esses soldados da fortuna não integram oficialmente as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, mas muitos já serviram antes. E, como você vai descobrir um pouco mais adiante no vídeo, os soldados americanos que operam na Ucrânia são muito mais numerosos do que você imagina. E muitas vezes desempenham papéis cruciais para ajudar a Ucrânia a alcançar seus objetivos. Vamos voltar à frente de Lyman. Apesar dos inúmeros ataques à Ucrânia, a Rússia não os tem reforçado com grandes quantidades de soldados e equipamentos. Em vez disso, a Rússia tem aproveitado as florestas ao redor de Lyman para realizar avanços lentos e cuidadosos em direção à cidade. A cobertura das árvores, principalmente das folhas, esconde os russos em avanço e dificulta a detecção pelos drones ucranianos. Porém, não é impossível para a Ucrânia localizá-los.
Mas para isso, é preciso enviar soldados e drones FPV em operações de caça. Isso tem funcionado bem para a Rússia nos últimos meses, na frente de Lyman. Em pequenos grupos, as forças russas usam infiltração para pressionar e estender as linhas de frente ucranianas. A Rússia tem usado muito infiltrados como estratégia em 2025. Business Insider destacou em 25 de novembro que a Rússia envia grupos menores de soldados para infiltrar-se atrás das linhas ucranianas. Esses soldados costumam aproveitar o mau tempo, como chuva e neblina, dificultando a detecção por drones ucranianos. Nas florestas de Lyman, as árvores dão mais cobertura. A Ucrânia considera essa nova estratégia russa cada vez mais problemática, diz o Business Insider. A publicação cita Yuri Mironenko, ex-comandante de drones e atual vice-ministro da Defesa da Ucrânia, para a inovação. A Organização Mundial da Saúde diz que a infiltração por pequenos grupos, até por uma pessoa armada escondida, é difícil de combater. O problema é claro: os infiltrados da Rússia não conseguem realmente tomar território. Os grupos são pequenos e infiltrados podem ser eliminados ao serem descobertos, mas trazem vantagens à Rússia. Um soldado infiltrado pode criar imagens e até tirar fotografias da bandeira russa em áreas da Ucrânia que a Rússia está longe de conquistar. Isso virou tática comum de Putin e seus propagandistas. Em Vovchansk, forças russas fincaram uma bandeira para simular ocupação, mas foram destruídas pela Ucrânia. Quando os soldados russos morrem, Putin já obteve a vitória de propaganda que queria exibir, mesmo que a situação no local seja bem diferente. As táticas de infiltração também podem ter um propósito mais prático. Poucos soldados nessas unidades podem ocupar posições-chave por pouco tempo. Isso obriga a Ucrânia a desviar tropas, estendendo as linhas de frente. Se não forem neutralizados, os infiltrados podem receber reforços e atrapalhar as operações da Ucrânia com drones e minas. Esse não é um problema pequeno para a Ucrânia. Em Lyman, a quantidade de árvores facilitou muito o trabalho dos infiltrados. Isso explica por que a Ucrânia está limpando a faixa florestal de Lyman. Não é só impedir infiltrados de avançar, embora isso seja parte do motivo. Segundo a imprensa Euromaidan, limpar a faixa florestal de Lyman força a Rússia a recuar para Yampil. A Rússia declarou ter capturado o assentamento em 21 de novembro, e desta vez parece ser verdade. Porém, a Rússia não percebeu que conquistar Yampil não traria tanta vantagem quanto esperava. Para a Rússia, Yampil é mais uma plataforma que pode ser usada para lançar ataques contra Lyman. Mas para a Ucrânia, Yampil é um território aberto, sem árvores e com poucas obstruções. Yampil pode se tornar uma zona mortal para a Ucrânia. Ela só precisa repelir as forças russas que tentam se infiltrar pelas florestas de Lyman, devolvendo-as ao assentamento ocupado de origem. A armadilha pode ser ativada. Drones ucranianos descem, atiradores disparam, fogo atinge de cima. As tropas russas, em seu assentamento capturado, ficam vulneráveis de maneiras que nunca esperavam. Segundo a Euromaidan Press, recuar as forças russas até Yampil dá visibilidade para operadores de drones monitorarem e reagirem a movimentos. Aqueles soldados russos encurralados agem. A artilharia pode mirar nas entradas e saídas do assentamento, dificultando o avanço das tropas russas. A Rússia achou que havia capturado um território importante em Yampil. Na verdade, isso criou um caldeirão que pode forçar seus soldados a entrar, reduzindo sua eficácia na infiltração de Lyman. Ainda assim, a Ucrânia precisa empurrar os soldados russos para esse assentamento. Do ponto de vista tático, completar esse avanço é relativamente simples. A Ucrânia responde ao uso de pequenas unidades russas com suas próprias pequenas unidades. Esses grupos de assalto incluem equipes de reconhecimento, forças especiais, operativos e voluntários americanos citados antes. Esses soldados avançam juntos, com operadores de drones abrindo caminhos seguros na floresta de Lyman. Os operadores identificam trincheiras, abrigos e emboscadas russas, permitindo ataques surpresa da Ucrânia que eliminam ou obrigam russos a recuar para Yampil. De qualquer forma, a Ucrânia vence. No entanto, você pode ter identificado um possível problema com essa estratégia com base em algo que mencionamos anteriormente no vídeo. Os infiltrados russos vêm aproveitando a cobertura proporcionada pela floresta de Lyman há meses. Como os operadores de drones da Ucrânia conseguem guiar com segurança pequenas unidades de assalto nessas florestas? Se a Ucrânia está sem visão, a Rússia tem vantagem perto de Lyman. Mas isso mudou.
O inverno chegou a Lyman, e com ele, as folhas das árvores ao redor inevitavelmente caem. De repente, a folhagem que por tanto tempo escondeu os infiltrados russos também enfraqueceu os sinais dos drones FPCV da Ucrânia. Eles não conseguem mais viajar tão longe quanto antes, agora estão no chão. A Euromaidan Press ressalta o novo problema da Rússia e revela por que Putin quer tanto que suas tropas conquistem mais territórios. Durante a ofensiva de verão da Rússia, que foi massiva e fracassada, a Ucrânia ganha novas vantagens com a chegada do inverno, pois a queda das folhas expõe as tropas russas sem a cobertura das florestas. O veículo de comunicação diz que drones de reconhecimento agora detectam movimentos antes, dando aos comandantes informações mais claras e melhor coordenação com equipes de assalto. A Ucrânia pode ver novamente nas florestas próximas a Lyman. Para a Rússia, isso significa que as condições de inverno, que tantas vezes beneficiaram suas forças em conflitos passados, agora estão tornando quase impossível que seus infiltrados cheguem a algum lugar sem que a Ucrânia os rastreie e elimine. O inverno, de modo geral, tem se mostrado problemático para as forças de Putin em todos os anos da guerra. Mesmo com Putin ordenando ataques aéreos para cortar gás e eletricidade da Ucrânia, nos meses mais frios, as forças terrestres da Rússia enfrentam vários problemas. A visibilidade nas florestas de Lyman é só um deles. Segundo os Estados Unidos da America Today, desde 2022, a Rússia enfrenta dificuldades para manter linhas de suprimento, mesmo com clima favorável na Ucrânia. No inverno, essas linhas ficam mais vulneráveis pela maior visibilidade em florestas, como as de Lyman. Ataques às artérias de suprimento da Rússia dificultam ainda mais para Putin manter soldados já mal abastecidos e alimentados durante seus ataques. Em Lyman, os infiltrados russos precisam deixar suas posições e voltar para Yampil, ou ficam presos e sem suprimentos enquanto a Ucrânia os persegue. Lyman só precisava sobreviver até a chegada do frio. Agora que ele chegou, a Ucrânia se está revertendo tudo o que a Rússia conquistou nas florestas de Lyman. A Rússia está ajudando a Ucrânia em Lyman, mas não de propósito. Mas, segundo a Euromaidan Press, a maioria das tropas russas nas florestas perto da cidade está longe de ser o melhor da Rússia. A maioria são apenas recrutas, muitos dos quais estão mal preparados e ainda pior treinados. Esses recrutas enfrentam forças especiais, operadores de drones da Ucrânia e voluntários dos Estados Unidos da América. As vantagens numéricas da Rússia em Lyman são anuladas pela diferença de qualidade, algo recorrente desde o início da guerra da Ucrânia. Os recrutas russos não deveriam estar na Ucrânia. Diferente dos soldados contratados e mercenários que se alistam para lutar, os recrutas geralmente são dos mais jovens do exército russo. A maioria tem 18 anos e cumpre o serviço militar obrigatório, que não deveria incluir o envio para um país onde morrerão. Mas é isso que tem acontecido com os recrutas, como revela um relatório da Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, de 20 de maio. A reportagem traça o perfil do soldado russo Alexander, que passou de cavar trincheiras na fronteira Rússia-Ucrânia a lutar nelas. Foi enviado ilegalmente para uma zona de combate, sem ser consultado, conta Alexander. E ele não é o único. Em suas tentativas desesperadas de reforçar o número de soldados russos na Ucrânia, Putin tem recorrido cada vez mais aos jovens recrutas. Cumprindo o serviço militar obrigatório, alguns são forçados a ir para a Ucrânia, mesmo sendo ilegal. Alguns são pressionados a assinar contratos após só 4 meses de treinamento militar básico. Além disso, que Putin tem soldados para enviar para a guerra na Ucrânia, moedor de carne. Putin recrutou 135 mil soldados em outubro, após recrutar 160 mil entre 1º de abril e 15 de julho. O líder russo diz que esses recrutas não irão para a Ucrânia. Grupos de assalto ucranianos encontraram algo perto de Lyman que, segundo a Euromaidan Press, prova que ele está errado, enquanto enfrentam recrutas russos. Os voluntários dos Estados Unidos da América já citados são essenciais na defesa de Lyman. Esses voluntários são pouco noticiados, mas são muito mais numerosos do que você pode imaginar. Um relatório de setembro no New York Times revela isso. Estimativas independentes sugerem que entre 1.000 e vários milhares de americanos se alistaram para lutar contra a Rússia em nome da Ucrânia. Esses voluntários, muitos ex-soldados, têm motivações diversas. Alguns buscam propósito e oportunidades. Sentiam falta disso em empregos sem futuro. Segundo o The New York Times,
A indignação com a agressão russa segue como um dos principais motivos. Alguns soldados buscam deixar vidas difíceis, enquanto outros desejam recomeçar na carreira militar e se provar em combate. A Ucrânia não se importa com o motivo dos combatentes americanos, mas sim com os resultados que entregam. Em Lyman, combatentes americanos ao lado das forças especiais ucranianas foram indispensáveis. A Euromaidan Press relata que um vídeo gravado nas florestas de Lyman revela que um dos voluntários americanos está trabalhando com uma equipe de assalto ucraniana. A presença desse soldado foi fundamental para que 4 russos se rendessem à Ucrânia em vez de seguir lutando. O americano negociou calmamente com os soldados em ucraniano e russo básico, convencendo-os a se render. Talvez vejamos o papel dos voluntários dos Estados Unidos da América na Ucrânia, além das habilidades de combate que trazem. Esses combatentes dos Estados Unidos da América podem dar à Ucrânia uma forma eficaz de se comunicar com soldados russos. Um ucraniano negociando rendição pode ameaçar ou desistir e atacar os russos. Talvez com razão, considerando os estragos vividos por seu país devido à invasão de Putin. Como mediador, um voluntário dos Estados Unidos da América pode manter a calma e alcançar o resultado desejado pela Ucrânia. A captura de prisioneiros de guerra pela Ucrânia pode ser ainda mais humilhante para Putin do que a morte de soldados russos. As forças armadas da Rússia geralmente preferem que seus soldados morram lutando a se renderem ao inimigo. E ainda tem os atiradores de elite da Ucrânia. Mencionamos eles antes no vídeo e agora, com o inverno em Lyman, estão mais eficazes. Sobre imagens das linhas de combate em Lyman, a Euromaidan Press comenta: um momento separado nas imagens mostra um tiro preciso de atirador de elite. Isso mostra como a melhor visibilidade no inverno permite que atiradores ucranianos alcancem alvos mais distantes. Some linhas de visão com a vigilância aérea ao vivo das árvores ao redor de Lyman, agora sem folhas. E há mais uma ameaça aos russos cada vez mais encurralados. A linha de frente de Lyman virou uma armadilha mortal. As forças russas ficaram sem opções. Os infiltradores que aproveitaram a cobertura das árvores no verão e o clima ruim durante o outono agora estão cada vez mais expostos. Drones de reconhecimento da Ucrânia os veem e equipes de assalto os caçam. No melhor cenário, esses soldados russos podem ter a sorte de encontrar um voluntário americano para negociar sua rendição. Mas se isso não acontecer, a morte provavelmente os espera. Essa morte pode ser causada por drone ucraniano, tiro de atirador ou retirada forçada para Yampil, agora vigiada por drones e cercada pela artilharia da Ucrânia. Lyman não vai cair neste inverno. A linha defensiva da Ucrânia está se mantendo firme, e sua operação de limpeza nas florestas está estabilizando o que tem sido uma zona cinzenta na guerra da Ucrânia há meses. A Rússia afirma estar avançando, como de costume. Em 1º de dezembro, o Kiev Post noticiou que a Rússia declarou ter tomado Novosilivka e Stavki, próximas a Lyman. A Ucrânia negou as alegações, classificando-as como propaganda falsa e manipulação de informações. Agora, isso é tudo que Putin tem em Lyman. Mentiras sobre o sucesso da Rússia, enquanto seus soldados caem em armadilhas já ativadas com a chegada do inverno. Putin certamente não beneficia suas forças em Lyman. Além de limpar as florestas da Ucrânia, esses soldados também enfrentam ser enviados para a luta. Sem capacetes, coletes ou equipamentos básicos, as tropas russas lutam desprotegidas em Lyman, pois a Rússia ficou sem blindagem. Mas vai ainda mais fundo do que isso, como você vai descobrir se assistir ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos acontecimentos na frente de Donetsk. E obrigado por assistir.